Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal começando a chegar. Confraria do Bob, Mr. Bob Jr. já está na área. Hoje o tema é uma uva que é uma descoberta bem bacana aí no terroir brasileiro. Falar de Marcelã. Grande Bob, Pablo, como é que tá, cara? tudo bem? Tudo Boa certinho? noite. Graças a Deus. Deixa eu só ajustar a câmera e ajustar a luz aqui. Enquanto isso, já vou abrindo aqui o nosso vinho da Ah, noite. tá certo. O meu já está aberto. Ah, legal. Vamos lá. Já está aqui. Deu uma Vamos pra... respiradinha. Coloquei ele para dar uma respiradinha. Maravilha. Então, prazer te ter aqui, Bob. Muito legal poder te receber para falar sobre essa uva que tu curtiu bastante, né? Até se entusiasmou, disse, vamos poder dividir essa experiência, porque eu sei que tu é um entusiasta de uvas diferentes, né? Sim, E verdade. isso, e a Marcelã, até a gente vê um potencial fantástico, é uma uva que a gente tem apostado já faz mais de 10 anos, e o resultado está sendo bem interessante. Até o Bob fez umas breves pesquisas aí, né? Então, além da parte sensorial, a gente vai poder falar um pouco da origem da uva, etc. Ali, ó, já tem gente questionando. Célia Cordeiro, da Costa. Marcelã é fruto de cruzamento de quais uvas? Vamos lá. Só para dar um contexto para quem não conhece, né? Marcelã, a gente está degustando aqui, o Casa Perini Vitis, é o nome da linha, né? Vitis faz alusão à família de uvas finas que faz parte, Vitis vinifera, Vitivinífera. que envolve todas que a gente conhece, que está associado aos varietais, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Moscato, Chardonnay e tantas outras. E a gente fez esse uso do nome pelo fato de estar explorando variedades não tradicionalmente cultivadas no Brasil, né? São novidades e tem um perfil diferente. Tem nessa mesma linha o Barbeira, que a gente já degustou, inclusive em live, que ela é muito famosa nas regiões de Asti e Alba, no Piemonte, na Itália, mas no Brasil está dando um resultado fantástico, tá? E na linha Vitis, então, a gente trabalha com uvas não tão convencionais ao nosso terroir e que se quer explorar ela na potencialidade como fruta, né? Sem intervenção. Né? Seria uma linha mais purista de elaboração, só para contextualizar quem está chegando. Uva originária de qual país? Pergunta do Hélio. É francesa, tá? Marcelã, região de Marsella, e é uma França, da Grenache Noir, tá? Com Cabernet Sauvignon. Vamos lá, Cabernet Sauvignon. só para contextualizar para o pessoal. Tirando a rolha aqui, que é o primeiro passo, só para aproveitar, o pessoal tá em casa, quem não conhecer, a gente trabalha com uma rolha inteiriça, né? Então, dá um belo potencial de guarda. E tem essa ideia aqui, não sei se tu tem esse hábito também, Bob, de usar como se fosse registro a rolha, às vezes escrever, a gente deixa espaço aí para data. E Pô, bacana. Exato, essa aqui eu vou personalizar já depois, estou com a caneta aqui, vou anotar, degustação com o Bob Pô, sensacional. nesse dia, é Eu, quase eu, uma... eu tinha visto aqui, eu fiquei curioso, eu digo aqui, colocar a data. Esse aí, cara, para quem tem o hábito de Esse é toda, alguém degustou? toda rolha que foi um momento especial, né? Exato. Então, ela foi um momento especial, então a gente vai lá e registra. Bacana E, demais. Legal. é. Aproveitando só, a Josefina Guedes aí falou, pô, que legal o corte. Ela é Talvez, forte. exato, talvez valha a pena, quiser falar um pouco sobre isso, Bob. Vamos lá. A Grenache não, desculpa. A Marcelin, ela foi criada em 1961 no sul da França, tá? E ela levou esse nome de Marcelin por causa da cidade, tá? Próximo a Marseille, né? E aí o seguinte, ela foi um cruzamento da Grenache Noir, que era como chamam a Grenache tradicional, com a Cabernet Sauvignon, ok? Então, na verdade, não é um corte, é uma nova cepa, é uma nova variedade, ok? Exato. É um vinho varietal. Vou explicar para os confrades que vinho varietal é o vinho composto por apenas uma variedade de uva, tá? Uhum. E é.
Legal que eu gosto dessa tua abordagem, os confrades, né? O Bob Júnior tem o perfil da confraria do Bob e ele trata o vinho com dessa maneira de aproximar, né? De confraria, eu acho que na essência do termo, né? De fraternidade, para todo mundo se tornar irmão aí em relação a agregar conhecimento do vinho de uma maneira mais desmistificada. E dentro desse contexto, né, Bob, acho que um bom exemplo em relação ao que é um cruzamento, porque muitas vezes para as pessoas, poxa, cruzamento, será que tem a ver com transgênico, tem a ver com coisa do capeta, que é a manipulação genética, nuclear, não tem nada a ver, né? Depende, né? Tem alguns cruzamentos de sucesso, né? Que a gente tem histórico aí de sucesso. Na verdade, cruzamento, se jogar no campo e jogar duas variedades no campo, com certeza pode surgir um cruzamento. E isso não tem nada a ver com produto químico ou com mutação em laboratório ou transgênico, né? A gente tem, por exemplo, na África do Sul, a gente tem a Pinotage, que é uma Sansou com Hermitage, que é bem sucedida, é um exemplo de uva bem sucedida. No Douro a gente tem o Field Blend, né, que é uma loucura. Você tem ali todas as uvas misturadas, a Touriga, tinta Roriz, tinta Cão, tinta Barroca, e elas já estão misturadas no campo. Você não tem como distinguir, é o Field Blend. Aí já que dá origem principalmente aos vinhos do Porto, né? Mas também extremamente natural, né? Ó, a Josefina Guedes aí falou que gosta de pinotagem e disse, ó, Casa Perini exporta esse vinho para os Estados Unidos. Temos exportação para os Estados Unidos e, inclusive, eu não sei a teu parecer, né, Bob, mas tem uvas que estão se destacando no terroir brasileiro de forma geral. Talvez a gente pode falar pela Casa Perini estar no contexto da Serra Gaúcha, dentro da microrregião do Vale Trentino. O resultado que está dando no nosso terroir é bem interessante com a Marcelin. E como, ainda bem, né, o Brasil é jovem, pode descobrir muita coisa legal. Eu acho que o Marcelin é uma uva que tem um potencial bem bacana e pode cada vez mais se tornar sinônimo de alguma coisa diferente, porque é uma uva com característica própria e não, vamos dizer assim, nenhuma região do mundo se apropriou dela de verdade, como icônica. Exato, é verdade. Ela ainda não foi, digamos, adotada como uva ícone de nenhum país ainda, né? Apesar de que a gente fala muito na Marcelin como se fosse a uva do futuro, né? A cepa do futuro, porque é uma cepa que se adapta bem às mudanças climáticas. Ela é resistente a doenças, resistente ao oídio, que são fungos nas folhas, entendeu? Ela gera vinhos coloridos e concentrados, né? Resistentes à seca também. Ela aguenta muito estresse hídrico, tem uma pele de baga grossa, entendeu? Então, a gente tem muitos exemplos aí já, Bordeaux admitindo novas cepas, como a Touriga Nacional, a Alvarinho, a Marcelin faz parte desse novo grupo de cepas de Bordeaux também, entendeu? E a gente tem também aí o Languedoc, que o pessoal fala que o Languedoc é o novo mundo da França, né? Onde os enólogos têm mais liberdade, né? Viu, Pablo? Eu até conversando em outra live, eu até fiz uma analogia como se o novo mundo... Você está me ouvindo bem? Sim, pode falar, à vontade. Como se o novo mundo fosse um quadro em branco onde o enólogo teria a liberdade de chegar e ali fazer a sua arte, né? Então, e quando eu vi você no vídeo do Crudo que eu assisti, cara, isso veio na minha cabeça assim, rapidão, assim, eu digo, putz, é o novo mundo aí, é a gente com liberdade para criar o que vem na nossa cabeça. É a imaginação, é a liberdade. Pô, fantástico. Que bom. Legal. É uma boa Eu analogia. me emocionei, viu? Eu me emocionei quando eu assisti o vídeo, viu? Eu vou dizer para você, o vídeo ficou lindíssimo. Valeu, que bom, foi bem sincero, assim, todo o processo que envolve desenvolvimento. E quanto a Marcelin, a gente nota essa característica que falou de solo, de interação dela com a natureza. Ela é muito legal porque a gente tem feito alguns testes há algum tempo com uvas diferentes, um projeto do nosso patriarca, seu Benildo, também conhecido como Papai, porque a gente diz que depois de alguns setores aí
talvez seja próximo a ele, né? O nepotismo é muito praticado também na indústria vitivinícola, né? Tá certo. Então, aqui a Célia comentou que Hermitage e Cinsault são a mesma uva. Isso, desculpa, é isso mesmo. É Pinot Noir com Hermitage. Tá? Então Pinot Noir com Hermitage ou Sanson. A Sanson e a Hermitage são nomes da mesma uva. Pinot Noir com... A gente, no calor da live, a informação chega a gente no ímpeto de... Agradeço aí. Obrigado aí. E se a gente errar novamente, pode puxar a nossa orelha, tá? E talvez um bom exemplo em relação a isso, Célia, obrigado pela lembrança, que eu acho que é bem acessível para todo mundo, é provavelmente a uva mais representativa e famosa do mundo, né? Que é a Cabernet Sauvignon, que por si também é um cruzamento e ajuda a fazer as pessoas entenderem e assimilar de uma maneira rápida, fácil, né, e prática. Já foi citado em outro momento, acho que é oportuno, que Cabernet Sauvignon é justamente um cruzamento, né, tem outros termos para designar isso, mas vem de o Cabernet Franc com o Sauvignon Blanc. Daí, as primeiras palavras de cada uma dessas uvas dá o cruzamento, que é um sucesso no mundo inteiro, tanto como varietal, como em cortes, aí sim, né, assemblagens, blends de vinhos diferentes, de variedades diferentes que dão origem a um vinho de corte. E ainda nesse contexto, dá para lembrar como o cruzamento funciona, porque a gente tem Cabernet Franc, que é uma uva tinta com determinadas notas, tem um certo corpo, um tanino legal presente na casca, e Sauvignon Blanc, que é uma aromática branca, né? E mesmo assim a gente tem um resultado muito peculiar e legal, né? Pablo, até comentar, muitas vezes as uvas filhas, elas não carregam as características das uvas mães. Uhum. Elas carregam características novas. A Cabernet Sauvignon ela é muito mais intensa e muito mais potente que a Cabernet Franc, por exemplo. Uhum. Né? E ela não traz a especiaria toda que a Franc carrega, mas aí ela traz os aromas que a Sauvignon Blanc carrega. É diferente. Já o Sim. caso da Marcelin, a Marcelin ela traz muito mais acidez que a Grenache. Então, aí são coisas que a gente percebe que nem sempre os filhos, as uvas filhas, né, os resultados dos cruzamentos, eles saem com características das uvas mães. Interessante demais. Não é uma ciência exata, né, Bob? Tipo, dá um ter a parte que tem sua característica genética e é já exatamente isso que torna esse efeito interessante. Uma outra comparação que eu acho que é bem interessante para as pessoas compreenderem do que se trata isso e como os genes, o DNA diferente interage e dá uma terceira coisa, entre aspas, né? É a questão da própria nectarina, né? Que, claro, são frutas diferentes, mas elas, bem numa analogia para explicar o que você mesmo está falando, a gente tem lá ameixa e pêssego, e daí vem a nectarina, para quem conhece, é uma fruta deliciosa que tem sua própria personalidade. Exato. Exato. É isso aí. E... Pablo, vamos degustar? Vamos lá. Você acha que o vinho já está bom para degustar? Ou... Não, com certeza. Com certeza. O meu eu abri mais ou menos umas 7h10. Coloquei em decanta aí para respirar um pouquinho. Porque apesar que é um vinho, ele não passa em madeira, né, Pablo? Zero. Não passa, mas ele traz uma fruta vermelha, uma fruta negra, uma framboesa, né? Eu achei bem legal. Algumas frutas secas. Uma curiosidade, Bob, é que muitas vezes em degustação às cegas, dentro lá da própria Casa Perini, a gente, nossa, tem uma nota de madeira, mas uma fruta diferente, principalmente no começo, de quando a gente estava começando a cultivar o Marcelin, né? Que a proposta, Miqueias, obrigado, molhar as palavras é importante, a gente está degustando, afinal, né? E ela tem umas notas de especiaria que faz pensar em madeira, né? Uma leve noz moscada. Não sei se é um cacau, não sei se é um chocolate, que lembra um pouco a madeira aqui. Remete a algo que vai por aí. Interessante. Uma característica da própria Marcelin. A variedade traz isso.
ele tem um visual de um púrpura intenso, né? Uhum. Ele traz essa cartela de cores aqui de um vinho novo, né? De um vinho jovem, fresco. Exato. Se eu rodar aqui a taça, você consegue ver melhor a cor. É mais pro violáceo, ok? O confrade perguntou ali qual vinho é um Casa Perini Vitis Marcelin. Exato. Então, questionou. É o tema da nossa live. E, assim, Bob, para quem não sabe, já que entrou no mérito de qual é o vinho, a gente lançou oficialmente essa linha Vitis depois de mais de 12 anos do implemento dessa variedade aí na Casa Perini. Marcelin Porque na ela, propriedade. vamos dizer assim, hierarquia dentro das linhas nivelada com fração única, tá? Que é um vinho fantástico também, porém é outra proposta, que a fração única é passagem por madeira, né? Uma extração diferente, e aqui é mais, como a gente está comentando, mais purista, a fruta sem intervenção de madeira, porém também tem um critério seletivo de cachos, poda intensiva, né? E os vinhedos são antigos, então as raízes já tiveram profundidade suficiente para conseguir uma complexidade maior, né? A gente trabalha com poda verde, ou seja, colhe uma quantidade pequena de quilos por hectare. Alguém perguntou, padaria, padaria Pão de Ló, São Paulo, se é um vinho jovem ou que pode esperar. É uma pergunta oportuna, porque eu achei interessante até a maneira como a gente está degustando ajuda a responder essa questão, Bob. Você abriu, deixou ele arejar, ele funciona bem nesse sentido, porque a gente está tomando aqui 2017, não é de guarda, mas ele permite tempo. Para ter uma ideia, eu tenho um que ainda não tinha toda essa idade, ou seja, tinha menos potencial pensando no vinhedo, mas eu peguei em 2007, ainda quando a linha Casa Perini, a gente não tinha segmentado assim para vites, e estava fantástico, assim, um potencial de tanino ainda vivo, com acidez, ele permite tempo na garrafa, sem dúvida, e ao mesmo tempo funciona muito bem quando jovem, sem ser pesado. Não sei se concorda comigo, Bob. Tem um corpo médio, mas muito agradável, fácil de tomar. Apesar de novo, o tanino dele tá fino, tá agradável. Assim, eu deixei já uns 30 minutinhos em decanter, mas acredito que quando ele saiu na taça também, o Barbera, da mesma forma, ele sai com um tanino fino. O tanino dele é um tanino que, apesar de ser alto, que preenche todo o palato, mas ele tem um pouco de veludo, ele tem um pouco de mansidão, vamos dizer assim. Apesar de ser alto, a gente não pode confundir. A gente não pode confundir um tanino alto e agradável com isso baixeza de tanino. A gente, tem pouco tanino. Não, tem muito tanino, porém é um tanino agradável. Macio. Isso, exatamente. Vamos ver aqui. Seco, né? Seco. Ele, um corpo médio, acidez pouco pronunciada já, quase um médio mais, né? Não sei se você vai concordar comigo. Sim, sim. Ele traz uma boa harmonia, um tripé, tanino, corpo, acidez, fruta. Ele traz um equilíbrio, ele é bem equilibrado, parabéns. Obrigado. E os sabores, né, ele repete um pouco dos sabores do nariz, mas ele traz também um pouco de floral e um pouco de fruta vermelha. Uhum. Meu entender aqui. Essa questão do floral, acho que bate muito com algo que eu ia falar, que eu também sinto nesse vinho, Bob, que é no retrogosto, assim, para quem não... Boa pergunta. Alguém me perguntou que taça é essa. Eu achei muito legal a sua taça aí, Bob. Essa taça é eslovaca da marca Rona. Bem bacana, cara. Legal, eu gosto bastante. Uso Uhum. muito nas lives, nas produções fotográficas. Tal. Bem legal ela. Tem um fundo reto, né? Bem bacana. É uma Bordeaux. Exato, ela tem uma estética diferente e funciona super bem Isso, também. isso, exato. Dá muito contato do vinho com o ar. Exato. Uma boa tarefa de um jeito legal. Agora, isso que você falou do retrogosto, que eu estava comentando, né? Esse floral que você sente no final de boca, dá para sentir principalmente no retrogosto. Para quem não sabe, a retrogosto é aquela sensação que a gente tem ao
terminar de engolir e ficar respirando. Fica, é o olfato em boca. A gente sente isso quando come qualquer coisa também. Fica respirando. Né? Exato. Ajuda a sentir aquele final mais longo, é o que permanece em boca, que bate muito com o que a gente sente no aroma. E isso realmente, combinado com acidez, com o frescor que ele tem, ao meu ver, ele puxa para um floral algumas notas mais evoluídas, até que talvez tenha a ver com aquele aroma que remete à madeira, uma folha seca, assim, muito, muito legal. Eu gosto bastante desse vinho. Outro dia, por exemplo, fiz uma polenta, cara, com cogumelo Paris, cortado, assim, salteado com manteiga. Fica muito bacana por essa nota que vai por uma complexidade um pouco maior, mas com elegância. Eu ia te perguntar, Pablo, justamente isso. Você como sommelier internacional, você harmonizaria esse vinho com qual sugestão gastronômica aí? Vou responder. Só o Thiago questionou sobre a taça, porque ele comentou que caiu a conexão. Talvez as outras pessoas não tenham escutado. Se quiser falar brevemente de novo sobre tua taça. Essa é uma taça eslovaca, tá? Da Eslováquia, da marca Rona, Rona. É uma taça Bordeaux e fundo reto. É que chama atenção, na verdade, é justamente esse fundo reto. Ela é bem legal, ela aumenta o contato do vinho com o ar, né? Ela dá uma evoluída boa. Ela dá uma evoluída boa do vinho em taça também. Faz uma mini função de decanter, quase. Exato, bem interessante. Bastante superfície de contato, né, na base. Isso, você fica, entendeu? E harmonização, cara, eu curto muito, que nem eu estava te falando, é uma coisa não muito invasiva, né? Porque, como a gente estava falando, ele tem um tanino, mas é elegante, não é um tanino muito invasivo. Eu gosto muito com aves, esse vinho, e carne vermelha, também não muito condimentada, sabe? Algo mais por essa linha. Tu curte cozinhar, Bob? Sim, muito. Quase todo dia eu estou na cozinha, cara. Gosto de fazer risoto, gosto de trabalhar muito peça de carne. Pegar uma costela e fazer ela 4, 5 horas. Boa. Esse vinho harmonizaria com um risoto de um escalope de filé. Você falou, uma carne não muito gorda, né? Mas eu iria num risotinho com um pouco de queijo, um pouco de parmesão no risoto, com um escalope de filé ali. Mas era legal, ia bem. Talvez também um medalhão de filé mignon com risoto de alho poró. Vai bem também. O alho poró, cara, ele traz uma elegância, né? Traz uma acidez que fica legal, né? Uma certa maciez, assim, que agrega. Carne de caça, alguém questionou aqui. Tem minhas dúvidas, assim, se é aquela coisa, vamos dizer assim, protocolar, né, da harmonização, Bob. Eu sou muito libertário em relação à harmonização, tanto que adoro sobremesa doce com prosecco, né? Então, vai para aquela coisa. Agora, se for para o viés técnico, o que tu acha, cara? Talvez tenha uma caça que dá para encarar, fazendo de jeito diferente? Não, veja bem, eu concordo em tudo contigo. Até eu falo muito isso. Eu acho que a gente tem que tomar o vinho que a gente gosta, a comida que a gente gosta. Os manuais de harmonização, onde a gente vai encontrar isso em curso de sommelier, em curso de FISA, W7 e assim vai, eles não iriam recomendar você fazer esse vinho com carne de caça. Mas, assim, é possível que, se for uma carne de caça muito intensa, pode ser que sobreponha o vinho, tá? Talvez uma paleta, aquela parte, uma paleta ali, um pernil, acho que ainda vai. Se for para outras peças, se for um guisado, que é ao molho, né? Um carneiro ao molho, eu acho que aí já depende, já passa demais. Mas é aquela coisa, se você está satisfeito, feliz com o teu vinho e tua comida, eu defendo muito isso, sabe? A gente tem... Tá bom o áudio? Perdão? O áudio tá bom? Tá bem. Alguém comentou? O pessoal tá perguntando ainda da taça. Então, assim, para finalizar, eu iria falar isso. Eu acho que, se for uma carne de caça, porque você também vai falar carne de caça menos intensa. Não tem.
Então, talvez eu não iria, tá? Eu não iria, mas eu também não vou dizer que tá errado. Tá. Eu acho que se Alguém você com... gosta, Perdão, pode falar. isso, se o confrade gosta, eu iria evitar, por exemplo, um queijo gorgonzola, eu evitaria, entendeu? Talvez um queijo brie também eu evitaria. Eu iria mais um queijo de massa mole ali, um Golden Gruyère, um Mental. Emmental, um Pepe, entendeu? Alguém comentou codorna antes aí, cara. Acho que dentro desse contexto, talvez ainda é que puxa legal, assim, porque é uma ave, não é, dependendo de como Sim. for feita, dá jogo sim. E, em especial, aí voltando para a pergunta de alguém que fez antes, na guarda. Na guarda fica sensacional porque consegue uma complexidade que com o molho de codorna vai fechar legal. Aqui Isso. ele tá ainda fresco, ainda tem bastante fruta, né? Isso. Exato. Esse vinho tá fresco, jovem, vibrante, tá com aquela fruta vibrante, tá explosão de fruta na boca. Ó, Então Marcos. eu Uhum. iria na carne de caça para um vinho mais evoluído, que tem terciários, que pode trazer várias camadas de aromas. Aí eu iria para a carne de caça, entendeu? Boa, Mas também caberia, Pablo, talvez um magré de pato, acho que vai boa. bem também, entendeu? Acho que vai legal. A Essa, gente esquece as possibilidades de harmonização às vezes, né, é, cara? Agora começou a falar, é, poxa, ave, caça, daí dependendo de como é feito, talvez não aquela laranja clássica junto isso, mas uma greco com uma guarnição que não seja muito invasiva, dá jogo aqui, cara, eu acho. Alguém verdade. perguntou, tem gente perguntando sobre o vinho, que chegou há pouco, ó, vou só mostrar para contextualizar, tá? Casa Perini da linha Vites, ou Marcelin, da uva Marcelin, Marcelo. diferente, Isso. de Grenache Noir com Cabernet Sauvignon, tá? E, de novo, a questão de versatilidade de harmonização acho bem interessante. E sobre guarda, que alguém questionou, quanto tempo de guarda? Guarda é sempre relativa, mas esse vinho a gente já tem amostragem suficiente, com safras diferentes, fazendo ele no mesmo estilo, que é sem intervenção de madeira, uma extração legal de tanino na casca, como o Bob bem comentou no começo, a Marcelin, para quem não conhece, é uma uva que tem uma casca grossa, tem uma extração de tanino interessante, e na taça entrega uma boa elegância ao mesmo tempo, mas ela permite, já percebemos, até 10 anos de guarda, porque nós De degustamos, guarda. estava muito legal. Tá? Em 2007, né? A gente tá degustando. Pablo, quando eu percebi o vinho no olfato, né, logo no início, talvez eu pensei um pouco se ele poderia ser resultado de uma maceração carbônica ou semicarbônica, Uhum. mas aí depois, quando a gente coloca em boca, a gente percebe que não, né? Exatamente. Ele tem multifacetas, né? Ele tem várias caras. E assim, agora dividindo com os colegas do Brasil aí, né, Bob, ainda bem que a gente vê pessoal curioso cada vez mais pelos vinhos nacionais. Eu acho legal a versatilidade do Marcelin, cara. A gente pega diversos estilos, com passagem por madeira, com uma pegada de mais frescor, de médio corpo, como a gente oferece aqui, porque afinal, pô, Marcelin é uma uva que não é tão conhecida. Nossa ideia é tentar oferecer para o enófilo, para o público que aprecia vinho, essa experiência de ver qual é a da uva, numa linha mais purista, sem uma extração exagerada. Mas ela funciona muito bem também, cara, com madeira. É, Então, a Marcelã, exato. Se você me deixar te interromper, não, por eu, favor, eu, um pouco demais, vai. a Marcelã, poxa, a Marcelã no Uruguai, ela sai em dois grandes ícones da Garzon, né? O Balastro, né? Que ele tem 45% Taná, 25 Marcelã. Ele também da Joanicó, né? Da Joanicó, da Exato. família Decas Prelúdio também, até na China, no Barão Rothschild. Barão Uhum. Rothschild tem um vinho de 225 libras esterlinas, que é o ícone chinês, que é o Long Day 2017, foi o primeiro grande vinho chinês icônico assim. Ele tem 25% Marcelin, 50 Cabernet Sauvignon e 25 Franc. Então, assim, você veja onde a Marcelin está chegando. Exatamente. Já temos vinho de família, da família mais tradicional da França, talvez, a família do Barão Philippe Rothschild, fazendo um vinho na China,
que a China tem todos os tipos de terroir. A China tem Bordeaux, a China tem, pelo tamanho do país, pela condição climática que tem, país montanhoso, país com lugar quente, lugar frio, lugar que neva, lugar que faz sol. Então, daqui a pouco a gente vai ver muita coisa chinesa chegando e aparecendo, porque dinheiro e tecnologia eles têm, e estão levando o know-how, né? Então você tem um vinho com Marcelin de 225 libras esterlinas. Né? Exato. Veja como a Marcelin está ganhando força no mundo, né? Se esses caras de olho na Marcelin, é porque no mínimo potencial tem na uva, né, Bob? Verdade, então, justamente. É aquilo, ela que a gente falou lá atrás no começo da live, seria a uva do futuro, por quê? Porque aguenta aquecimento global, variações climáticas, tem a pele espessa, e aí vai. Né? Então, realmente, eu confesso, eu conheci a Marcelin em 2017, um vinho uruguaio também, um vinho da Garzon. E tava bacana. Tava bacana. A safra era 2015. Tava novo o vinho, né? Tava novo, mas ele tinha barrica, tal, mas bem expressivo. Legal. E era um varietal. Aliás, falando da versatilidade potencial da Marcelin, cara, safra 2020 surpreendeu, como bem se sabe, né? No Brasil, 2020 é a safra da safra, a gente está com resultados fantásticos. E vou dar até um spoiler, assim, não é totalmente definido que vá ser utilizado, mas tem um vinho aí top, cara, que a gente está tramando. Claro, como todo vinho que tem mais potência, ele vai requerer tempo em barrica, tempo em cava e depois descansando em garrafa, mas que estava degustando com o nosso enólogo-chefe lá e a gente viu um potencial muito legal dele que está passando por barrica. Muito provavelmente vai ser usado aí num vídeo de corte. Oh. Paz, eu quero provar, viu? E eu acho que todo mundo vai querer provar também. Claro, com certeza. Muito bacana. Pablo, agradecer. 82 confrades já entrando na live. Só aumenta a galera aí, viu? Os confrades estão em peso aqui. Muito legal. Feliz com a audiência. E só cresce aqui. Estão falando da Marcelana Casa Períneo. Tá, Rosana Secoto tá elogiando o vinho. Realmente. Eu gostei tanto desse quanto o Barbera. A linha Vites, viu? Tá de parabéns. O Barbera não passa em madeira, não, né? Também. Não. A proposta. É uma proposta da linha, né? Da linha, exato, Bob. Vitis, como a gente tinha comentado, faz alusão à Vitis vinífera, que é a família das uvas, porque aqui a jogada da linha Vitis é justamente pureza, assim, não ter intervenção em barrica, né? E é legal para até desmistificar um pouco esse negócio que talvez tenha se criado de que vinho superior obrigatoriamente tem que passar por madeira. Muito mais uma questão de estilo e o que importa é a consistência na garrafa. Claro que existe critério seletivo para uva, né? É uma linha superior, tanto que até vale a pena lembrar, a Marcelin tem surpreendido bastante em relação à aceitação de crítica, tá? E público também, tanto que na nossa tem uma linha de vinhos finos de entrada que está com um resultado muito legal, que é a Arbo, você conhece, né? E na linha Arbo nós faz algum tempo já lançamos também um Marcelin, que é bem interessante, porque tem duas linhas aí dessa uva que é diferente. Então é um vinho que, claro, a gente está falando aqui com o Brasil, então tem alguns mercados aí que vai chegar a 20 e tantos, outros talvez perto de 30 é uma coisa. No Brasil é muito complicado, questão de balizar preço, mas um vinho, em termos gerais, acessível, de uma uva diferente, né? Tem o Arbo Marcelin, do rótulo com detalhe alaranjado, que, claro, também a uva é diferente, tá? Na linha Arbo também não passa por madeira, porém, a gente tem uma colheita um pouco maior de quilos por hectare, né? Aqui, na linha Vitis, a gente está falando de diferenciação, se abre mão de quantidade em nome da qualidade, tem mais potencial tânico, né? O tanino que está na casca da uva, ele é extraído por mais tempo em fermentação, contato com as cascas, em tanque de aço inox, né? Com controle de temperatura. A temperatura, inclusive, a gente não falou, é uma coisa fundamental para manter esse frescor que a gente está sentindo durante a fermentação. A gente pode falar, Bob. Ô Pablo, para esse frescor de fruta vibrante, tá, vocês fazem uma fermentação em temperaturas mais baixas, não é isso?
Vocês tentam controlar, sempre não deixando subir um pouco a temperatura, né? Isso. É bem importante isso, nos brancos ainda Pode mais falar um pouco baixa. sobre isso, eu acho interessante. É um ponto bem legal. Sim. Eu sempre acho legal para o pessoal que não é tão familiarizado com a parte técnica do vinho, fazer umas analogias diretas, que, por exemplo, é você estar num dia de extremo calor, né, dentro de casa, aí tem lá uma maçã, vai cortar, deixa na geladeira, vai passar por um processo, no dia seguinte ela vai alterar. A que tá gelada vai manter mais as características originais da maçã. Aí na fermentação, que é a transformação da frutose, né? Frutose é o açúcar natural da uva, é o docinho que a gente sente ao comer a uva ou qualquer outra fruta, que vai virar álcool e gás carbônico. Esse processo por si já gera aquecimento, né? Já gera calor. E para evitar que se esvairam algumas características de aroma e sabor junto com esse aquecimento natural que acontece para que o suco da uva vire vinho, a gente controla a temperatura e mantém essas características através disso. Temperaturas mais baixas. Exato. Mantém mais frescor, mais fruta vibrante. Fermentar em temperaturas mais um pouco elevadas daria um pouco mais de fruta madura, fruta cozida, né? Geraria aquela fruta compotada. Entendi. Então, Que claro, aí, assim, né? que eu percebo da linha Vites é que, assim, está preservando aqui, dando uma prioridade às características naturais da uva, né? Naturais da Marcelana, natural da Barbera, e o terroir também. Então, é um vinho de terroir com características da cepa, né? E pouca característica da ação humana, né? processo, exatamente. É um vinho de variedade e terroir muito mais do que de intervenção autoral do enólogo, vamos dizer assim. Deixar a fruta se manifestar de acordo com o que a natureza trouxe. Ô, Pablo, Então, desculpa, pode falar agora. você acha que isso é uma tendência mundial, essa questão essa questão de menos madeira, mais fruta, mais terroir? Eu fiz uma viagem para a Argentina no passado e eu vi lá na Argentina os vinhos com muito menos carga de madeira durante a vinificação, uns vinhos com mais fruta, um vinho mais vibrante, um vinho Malbec mostrando mais expressão da uva, menos madeira. Às vezes o produtor coloca madeira, às vezes não é nem para deixar o vinho complexo mais interessante, às vezes para encobrir erros, encobrir falhas. E a gente percebeu, eu percebi pelo menos, eu passei por mais de 15 produtores, em uma semana foram mais de 1.000 vinhos degustados. Então, eu percebi uma tendência de redução da madeira, uma tendência de privilegiar terroir, privilegiar fruta. E você acha que isso é uma tendência que está ganhando veia no mundo todo? Ou é mais sul-americano? Não sei. Eu tenho uma questão, tá, Bob? A gente observa, assim, que tem uma mudança geral, né? A gente costuma dizer que o mundo do vinho é tudo muito cíclico, né? A questão de tendência de consumo muda. Em Inglaterra, provavelmente o país que mais ajuda a influenciar comportamento de uma forma geral, isso respingando para outros países, Estados Unidos, etc. E no Brasil, né, Bob, eu acho que você acompanhou lá nos anos 90, aí começou a ter uma entrada de vinhos dos nossos irmãos argentinos e chilenos, que são muito competentes, fazem coisas bem interessantes e têm o seu estilo próprio, e talvez ajudaram a formar o paladar do brasileiro baseado naquele estilo. Tá? Não estou falando de... Não estou bom ou ruim, definitivamente. Acho que tem muita coisa legal, e esse estilo tá, por terroir também, muito atrelado a mais álcool, né? A cor intensa, e claro, teve um ciclo de tendência mesmo de elaboração e de o consumidor procurar por uma madeira mais marcada, tá? Uma saturação maior de sabor e notas de aroma que remetam ao carvalho, né, que é a madeira utilizada. A gente observa que hoje tem, sim, uma tendência à diminuição disso, tá?
com vinhos até com um teor alcoólico um pouco mais moderado em muitos casos, vinhos mais elegantes, com uma boa acidez, gastronômicos, né? Esses vinhos que não são extremamente potentes ou com madeira muito marcada, eles são mais versáteis na hora de você jogar na gastronomia, dependendo do que vai comer, mas a via de regra, ele trafega mais entre mais pratos, na minha percepção. Eu acho que tem uma coisa muito legal, que está se perdendo uma obsessão por cor, que talvez já existiu, de vinho. Para ser bom tem que ser, poxa, tem que ser extremamente fechado em termos violáceos. Poxa, pega ali, claro que a característica da uva também, né? Mas pega Pinot da Borgonha ou até Valpolicella e Côte-du-Rhône, tem muito vinho. Eu estou citando outros que são referências, daí tipo, vinho é tradição, isso envolve essa característica e as pessoas aprovam, né? E eu acho que não falar só de Casa Perina, acho que o produtor brasileiro está muito legal nesse sentido, está assumindo identidade, está fazendo vinho, respeitando o terroir, assumindo estilo, e as pessoas estão percebendo, consumindo e aprovando. Então isso é motivo de muita satisfação da nossa parte como produtores, sabe? Sim. Exato. A gente tem exemplos. O Confrade fez uma pergunta, deixa eu ver o nome. Claro. Eu achei muito boa a pergunta. A Tops Gourmet Brasil. O Certo. vinho que não passa em madeira, isso tornaria o vinho mais barato? Depende. Depende. É a resposta que eu daria. Pode falar, Bob. Depende, porque depende muito se for um vinhedo cru, ou Grand Cru, ou um vinhedo muito nobre, de baixíssimo rendimento. Isso não, o fato de passar em madeira não vai causar nenhum impacto no preço do vinho, né? Não tem como. Se a gente pegar como, por exemplo, Chateauneuf du Pape, os vinhos não passam por madeira, passam por ovo de concreto, passam por... E mesmo assim isso não barateia os vinhos, né? Tanto pelo custo de produção, como também pela o status e o nível que os vinhos chegaram. A gente prova Chateauneuf do Papo muito bom e a gente também prova Chateauneuf do Papo muito ruim. Tem os dois lados. Uhum. E isso não barateia o preço do vinho, entendeu? Foi só apenas um exemplo, mas eu acho que não. Eu acho que depende muito. Eu acho que tem outros fatores que podem baratear o vinho. Até vinho com madeira pode ser bem barato. Tem gente simulando barrica, né? Então aí a gente... Mas são muitos fatores, não só apenas a madeira em si, né? Ele comentou, falo pelo valor do barril. Sim, barril de qualidade não é barato. Isso. Ou mesmo o de não tanta qualidade também não é barato. Então, é oneroso. Agora, por trás disso, vou fazer uma analogia, tá? Que eu acho muito legal sempre puxar para outra área para ajudar a se deslocar e entender o contexto, Sim. que eu acho que o Bob abordou muito bem. Tipo, o Chateauneuf du Pape, outras regiões fazem trabalhos muito legais e enólogos elegem se trabalham com madeira ou não para chegar ao melhor resultado do vinho, ponto, né? E o que vai fazer o vinho valer mais ou não é o que ele entrega na taça, tendo madeira ou não. Você pode pegar, sei lá, uma orquestra extremamente incrementada, com sopros, com cordas, com vocais, vai ter um orçamento absurdo para isso, porque de qualquer forma isso vai custar, mesmo que os músicos sejam medíocres ou excelentes, etc. Vou fazer uma comparação pontual, é suspeito que eu gosto dele, mas vai pegar o João Gilberto ou qualquer outro cara de música aí com voz e violão e vai dar conta do recado, né? Porque sabe o que está fazendo, com o que tem na mão. Claro, a uva é imprescindível, tem que ser boa e tem que ser bem conduzida pelo enólogo. A escolha da madeira ou não é relativa. E vou fazer outra analogia nesse contexto, tá? Que foi bem bacana esse questionamento. Vamos jogar para espumante, então. Você tem, por exemplo, moscatel, você tem demi-sec, você tem outros tipos de espumantes doces, mais doces que demi-sec, que não são moscatel. Aí você tem brut, extra brut e tem natur. Natur não tem nada de açúcar. O açúcar, que é utilizado para a elaboração de qualquer espumante de segunda fermentação, ele também não é barato, ele onera na composição. Agora, o Natur não leva açúcar, que é uma coisa que custa mais, assim como a madeira. Ela, na tabela Excel lá de custo, ela está tendo seu papel e tá custando. Agora, para fazer um bom Natur, não vai madeira, e tem que ser de extrema qualidade. Acho que ele tá bem desenhada a resposta, né, Bob?
Um bom exemplo. Eu gostei. Sim, está muito bem respondido. Eu acho que. Foi uma pergunta muito boa. Até agradecer o confrade aí pela participação. Muito legal. Certeza. Mas é isso. E que essa é a nossa conversa. Acho muito legal esse tipo de provocação no melhor sentido, porque agrega o conteúdo aí que pode ser a dúvida dos colegas. Obrigado você. Tops Gourmet Brasil. Mas muito legal, Pablo. O vinho Uhum. está evoluindo, está ganhando aqui um pouco de especiaria, tá? Sim, ele abre Está na taça. abrindo, tá abrindo algumas notas de, eu posso falar assim, puxada para, vamos lá, caixa de charuto, fumo, tabaco, essas notas. Mas evoluídas, né? Até eu posso falar nozes, talvez, Tem essa grãos, grãos, é, que você falou que eu sinto que tem essas nozes e tal, vai para uma coisa de especiaria que eu também sinto que é nesse vinho, que é uma noz moscada, um negócio assim, um certo dulçor de leve no aroma. Eu acho bem. E é um vinho que dá para tomar uma segunda ou terceira taça ou não dá, Bob? dá sim. Dá, né, cara? Pablo, eu ia fazer uma observação. Engraçado que lá atrás, quando eu comecei a aprender a estudar vinho, eu entrei no mundo do vinho em 2011, 2012, mais ou menos, quando eu fui morar no Vale do São Francisco, né? Ah, que Eu legal. fui morar, eu fui morar no Vale do São Francisco, eu sou economista, né? Uhum. E a serviço, e aí acabou que eu comecei a visitar quase todo sábado, eu ia visitar Rio Sol. Eles eram meus clientes e comecei a visitar. E aí eu me flagrei, eu era um bebedor de cervejas especiais e cada vez menos bebendo cerveja, cada vez mais bebendo vinho. E aí fui também conhecer a Terra Nova da Miolo lá e foi ali que despertou o vinho na minha vida, mais ou menos uns 9 anos atrás. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a conhecer os vinhos da Casa Perini, eu só conheci pelos espumantes. Eram os espumantes, 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 e a Casa Perini dos espumantes, e tudo método chamar, e espumantes. Cara, depois que eu comecei a conhecer os métodos tradicionais que vocês têm, tanto o tradicional, aquele do rótulo laranja com preto, o Nature, os tintos que vocês fazem, fração única, o quatro castas, cara, aí eu comecei a conhecer melhor vocês. Depois eu visitei vocês com aquela viagem do Sebrae, O grupo que a foi muito. gente almoçou, muito legal, um dia bacana, um dia muito feliz ali na Casa Perina. A gente degustou os espumantes da IP, a Moscatel da IP, né, Cave Antiga e outros produtores da região, muito legal. Um ótimo Cara, aí foi que eu vi a grandeza, a magnitude da Casa Perini, cara. Eu tava assim, os espumantes, espumantes, não, que é isso. Então, assim, vocês estão de parabéns. Esse vinho aqui realmente. Eu gostei muito do Barbera. O Barbera eu fiz uma resenha eu fiz uma resenha no meu feed lá da Confraria do Bob, um vídeo que eu faço uma degustação. Eu gravei uma degustação do Barbera, tá lá. E hoje a gente está degustando o Marcelin, mas a proposta realmente ela está muito marcada no resultado dela, está muito marcada na proposta, que é vinho de terroir, vinho de fruta, muito legal. bom. Cara, fico muito contente de ouvir isso de ti, Bob, porque eu sei alguma coisa do teu histórico agora, ouvindo nessa conversa. Eu sou da opinião que, pô, o cara que se apaixona pelo negócio do vinho, pesquisa, é porque, no mínimo, gosta. E é um interesse legítimo. Então, tu tem critério para poder avaliar, né, de acordo com o teu próprio gosto, com o teu próprio paladar, e ter essa aprovação depois de ter visitado, cara, fico bem contente. E realmente essa questão de a gente trabalhar em várias frentes, né, além do espumante, que por estar na indicação de procedência, indicação geográfica dos moscados de Farroupilha, é inevitável que acaba ganhando mais notoriedade por isso aí. A gente também tenta explorar variedades diferentes de uvas tintas, fazer algo experimental até nos cortes, etc. E a gente está bem contente com esse resultado, cara, tendo inclusive na Avaliação Nacional de Vinhos de Bento Gonçalves, para o pessoal que não conhece, talvez, a gente faz uma comparação que eu acho que é bem plausível. É como se fosse o Oscar
viticultura, né, da elaboração do cultivo de uva e elaboração de vinhos. No Brasil, a gente já faz mais de 7 edições, tem tido um resultado fantástico, ficando com maior número de amostras, com mais destaque entre os 30% total de amostras avaliadas, às cegas, por gente que conhece bastante. Então, a gente está muito contente porque o Brasil está indo muito bem, e no panorama geral também não estamos fazendo feio, né? Bom demais, parabéns. Destaque na avaliação, eu tive na avaliação do ano passado. Uhum. Teve uma pergunta aqui, bem legal. Desculpa, não... Tem algum órgão que fiscaliza a qualidade do vinho e o vinho tem o que promete no rótulo? Sim, a gente tem, né? Sim. A gente tem, sim, todo o nosso vinho. Ministério da Agricultura, né, Pablo? Isso. Isso, o Ministério da Agricultura. E a gente também tem a Embrapa, temos também as associações dos produtores também com regras, com normas. Por exemplo, para uso das IPs e uso das DOs tem regra. Então você não pode pegar um vinho qualquer que você produziu e colocar lá o selo só porque está dentro daquela região. Não, ele tem regras para seguir. Ele tem no mínimo tanto disso, no mínimo X meses disso, no mínimo tantos por cento de uma uva tal. Então, as IPs e a DO Vale dos Vinhedos e as IPs que a gente tem, elas têm suas regras, tá? Não é somente produzir e dizer que tem aquilo, não é isso. Não só para a qualidade do que se entrega na garrafa, em relação a informação que está no rótulo, bater com o que está no líquido, né, no vinho, tem que estar tudo muito alinhado, tem fiscalização, isso é identificado através de análises. As empresas têm que fazer um trabalho correto, senão estão fora do jogo, e tem que ser assim mesmo. Mas bem como o Bob complementou, e é bem oportuno isso, Bob, tem um cadastro vitícola que os próprios vinhedos, os produtores, estão vinculados no sistema que faz com que se saiba quantos hectares tem, qual é a variedade cultivada, se tiver relação daquela propriedade com alguma IP, com algum critério por exemplo, Moscato de Farroupilha só pode produzir com quantidade de X de uvas colhidas por hectare. Tem que estar de acordo com aquela uva que vai para a garrafa, que só aí vai poder levar o selo que dá essa distinção. Entendi. Você tem as regras e você tem que seguir, senão você não pode usar aquela informação no rótulo. Você vai utilizar como tem na Itália, se você está dentro da DOCG ou dentro da DOC, mas você não cumpre a regra, você vai colocar como vinho de távola ou como IGT. Aqui no Brasil é a mesma coisa, você pode colocar o que quiser no rótulo, porque tem mais liberdade, mas não pode usar as especificações da IP e da DO se não atingir aquelas regras lá. Isso mesmo. Maravilha. O que tu acha do vinho depois desse tempo? Achei bem interessante, Bob, tu abriu, deixou ele respirar. Acho que agora ele está... O meu vinho já vai com 1h10, tá? De aberto. 1h10 respirando. E a fruta, ela diminuiu um pouco, está bem presente ainda. Eu acho que ela estabilizou. A fruta estabilizou, começando a surgir bem assim, especiarias, tem algo vegetal também, mas ele traz aquilo lá de frutas secas, tipo, talvez nozes, grãos, sabe? Também tem. Para mim tá forte aquela sensação do tabaco. Tem tabaco. Remete a madeira, inclusive, que é algo da variedade Marcela mesmo, sem tem uma complexidade boa o suficiente para merecer estar na linha. Pessoal que talvez tenha chegado há pouco, né? Ele já está no fim da live, mas só para constar o que a gente degustou. Foi Casa Perini Vitis Marcelin, tá? Parte do pessoal que nos acompanhou hoje, Bob, está fazendo parte daquele pack de lives que a gente alinhou com antecedência. Faz algum tempo que a gente fez essa ação bacana para as pessoas poderem acompanhar de casa, degustando o seu Marcelin também. E para quem está acompanhando, gente, na quinta-feira agora, né, depois de amanhã, vai ter uma próxima live, também faz parte desse pack, para quem adquiriu ele completo. Quem não adquiriu pode ficar à vontade, tá? Ir para sua loja favorita, para o supermercado, comprar online, ainda que dá tempo, tá na nossa loja virtual dentro do site, que é
www.casaperini.com.br, lá tem a seção de compras online, e vamos degustar o Leandro Santini, que é nosso enólogo-chefe, que foi o enólogo do ano 2019, cara que está fazendo um belo trabalho, modéstia à parte, eu sou suspeito, né, Bob? Mas ele vai explicar uma coisa muito bacana, gente, que é diferenças de um vinho feito com a mesma variedade de linhas diferentes, né? O Casa Perini Merlot e o Casa Perini fração única, que é uma linha superior de Merlot também, tá? Então, quem puder acompanhar, tá feito o convite. Bob, muito obrigado de novo, cara. Tá? Foi muito bacana estar podendo degustar aí com Frades. Eu só tenho a te agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, muito honrado, tá? Muito feliz e honrado. Os confrades aqui que puderam participar. Gente, vamos provar também Casa Perini, tá? Vamos provar vinho brasileiro. Até assim, ultimamente não foi uma coisa arquitetada, não, assim, mas eu tenho tomado muita coisa nacional. E estou feliz com os resultados do que eu tenho visto, tá? Pablo, eu agradeço pelo convite, tá? Estou muito feliz mesmo. Obrigado e até a próxima. A confraria do Bob está de portas abertas para Casa Perini para você, tá? Você e sua família. Muito obrigado. Prazerzão. Saúde, brinde a vida, felicidade. Obrigado pelo Saúde. pessoal. E até quinta-feira tem mais live aí para a gente acompanhar com os vinhos do PEC aí. Merlot Casa Perini e Merlot Fração. Valeu. Saúde, Bob. Obrigadão, cara. Valeu. Até mais. Obrigado. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Até mais.